que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aqui estamos nós outra vez para trazermos uma palavra doutrinária, uma palavra de Deus ao seu coração. Louvamos a Deus por esse dia e eu espero que você esteja bem, gozando de uma boa espiritualidade, esteja em comunhão com Deus, adorando, servindo, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força e nós só nos alegramos nele exatamente quando estamos andando direito, andando na sua presença. O texto que eu quero deixar para você hoje eu quero trazer uma palavra missionária. Estamos terminando o mês de setembro, é o mês de missões, e eu quero fechar esse mês exatamente trazendo mais uma palavra missionária ao seu coração, porque é importante que nós tenhamos uma mente aberta, os olhos abertos, o coração aberto para esta obra e assim podermos de alguma forma ajudar os missionários que estão no campo, fazendo alguma coisa, orando, contribuindo também, é muito importante, eles lá precisam, e é importante que você tenha essa visão que eu quero passar para você hoje. Está no capítulo 6 de Isaías, versículos 8 e 9, que diz assim, Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esta noite em sua presença, obrigado pela honra que o Senhor nos dá de podermos estar em sua presença, adorando, bendizendo o seu nome e preparando o nosso coração para recebermos a tua palavra. Vem falar o nosso coração nesta noite, por tua graça e para a tua glória, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, meus amados irmãos, nossa palavra hoje ela é missionária, pois que há uma grande necessidade de nos empenharmos nesta tarefa, de fazermos alguma coisa, de tirar do bolso, de não medirmos esforços para socorrer os nossos irmãos missionários. Nesse momento, é um momento crítico da pandemia e muitas igrejas deixaram de congregar e as arrecadações diminuíram e muitas igrejas deixaram de enviar a oferta missionária para os missionários e eles estão vivendo realmente numa crise muito grande e por isso eu estou preocupado e tentando então despertar no seu coração a partir da palavra de Deus esse sentimento para que você possa se mover e fazer alguma coisa. E o nosso tema hoje é características peculiares da tarefa missionária. Características peculiares da tarefa missionária. O texto que nós lemos é um clássico bíblico quando se fala em missões. Todas as vezes que nós usamos o termo missões, quando nós falamos o termo missões, nos lembramos imediatamente do texto de Isaías, capítulo 6. E nesse texto, nós vemos algumas características bem peculiares da tarefa missionária. E são essas que eu quero salientar para você, porque elas não ficaram no passado, elas não estão lá atrás. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia não é um livro atrasado ou retrógrado, a Bíblia é um livro atual, a Bíblia é a palavra de Deus
ela é um livro atemporal, não existe a questão do tempo, não é? E aí então convém salientar que essas mesmas características se aplicam a nós nos dias atuais, à igreja dos dias de hoje, aos crentes salvos nos dias atuais, precisam aplicar à sua vida essas características da tarefa missionária, pois é importante destacar que Deus continua empenhado nessa tarefa, que Deus não muda seus planos, seus propósitos. Jó diz que eles não podem ser impedidos, e dentro do propósito de Deus está aquilo que Jesus diz lá em João, capítulo 3,16, ou melhor, Lucas 19,10, ou 10,19, misericórdia, eu ler agora um texto, foi Lucas 10,19, que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dessa maneira é preciso trazermos à memória as verdades aqui apresentadas, para que nós, se não as estivermos praticando, resgatemos na nossa existência, na nossa vida cristã como salvos, essas práticas, e assim possamos estar dentro daquilo que Deus planejou para nós. Deus não planejou você apenas para ser um frequentador de igreja. Você de alguma maneira tem que contribuir, dar o seu máximo para que o reino de Deus avance, e isso só pode acontecer se você estiver imbuído e empenhado na tarefa missionária. Então, a primeira característica que eu quero citar para você está lá no céu, é o clamor do céu. Note que o texto diz que o Senhor disse: a quem enviarei? Não é? O texto é bastante óbvio, né? Vamos reler o texto, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então veja que a Trindade está empenhada na necessidade missionária. Há um clamor no céu, e quem está clamando é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a primeira característica da tarefa missionária é que há um clamor no céu. Foi lá que nasceu a ideia missionária, foi lá que se percebeu a necessidade missionária. Então nós podemos entender que esse clamor significa que o Deus do céu está comprometido com a obra missionária, que o Deus do céu está de olho na situação da humanidade, nas condições morais e espirituais do ser humano. E vamos então perceber que com o clamor do céu significa também dizer que a tarefa missionária, ela não é uma tarefa meramente humana, mas ela é de iniciativa divina, abrindo a porta da relação homem e Deus para que esta tarefa se realize. Então há um clamor no céu. Os céus se preocupam com a salvação dos pecadores. Os céus estão concentrados e atuantes na proposta de salvar os homens. Então, há um clamor no céu. Essa é a primeira característica. Eu quero que você guarde bem isso. A primeira característica peculiar. Não tem nenhuma outra missão, nenhuma tarefa no mundo, no universo, que traga essa característica, que concentre céu e concentre terra na realização da mesma, não é? Senão a tarefa missionária. E aí entra o segundo ponto, a segunda característica da tarefa missionária. E depois do clamor do céu vem o clamor do mundo. Note que eu falei há pouco que não existe nenhuma tarefa nesse universo que una o céu e a terra na sua realização. Pare para refletir realmente sobre isso. Sabe que a gente subentende que
na realização e no empenho da tarefa missionária, nós estamos vivendo em plena comunhão com Deus. Estamos vivendo, de fato, em unidade com Deus. Estamos sendo um nele. E isso é extremamente maravilhoso. Estamos tendo a oportunidade de viver aquilo que ele estabeleceu como regra fundamental para a salvação e o serviço a Deus, que é amar a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem faz missões cumpre esses dois mandamentos que, obviamente, nós já aprendemos que tudo está incluso nesses dois mandamentos. Quem ama o próximo não vai matar, não vai roubar e coisas dessa natureza. Então, o clamor do mundo. Porque nós podemos afirmar que há um clamor no mundo? O texto de Isaías vai dizer assim, no texto anterior que nós não lemos. Isaías, quando entra, né, no santuário, ele vê o Senhor e ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, pois eu habito num mundo de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob o cativeiro do pecado, o mundo clama por misericórdia, o mundo clama por justiça. Por isso Jesus vai dizer lá no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o mundo clama na sua impureza, um mundo que baseado no que a gente viu do texto, perece, sucumbe e perde toda a esperança e toda a expectativa de bem quando o seu rei morre. Note que no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer isso. No ano em que morreu o rei Uzias, ele vai, o contexto histórico vai dizer que Isaías entra no templo profundamente desolado, desesperado. Para ele havia acabado toda a possibilidade de ir adiante, de sucesso, de vida. Então, esse é o mundo em que nós dizemos que quando o rei morre, esse mundo perde toda a sua referência, perde toda a esperança. E aí é preciso que nós entendamos e percebamos que o mundo precisa de um rei que não morre, e que mesmo que ele morra, porque Jesus Cristo morreu na cruz, mas ele vai vencer a morte, ele não vai sucumbir. O salmista vai dizer que o Senhor não deixaria que a sua carne visse a corrupção, não é? Então esse é um mundo que clama, um mundo carente, um mundo absolutamente necessitado de Deus. Alguém tem que levar a mensagem, alguém tem que proclamar, falar desse rei que não sucumbe à morte, falar desse rei que esse sim a quem nós devemos servir e é nele que nós devemos esperar, porque Uzias e muitos Uzias vão perecer, vão morrer, vão sucumbir, mas se nós estivermos firmados e servindo ao Rei dos Reis, nós nunca perderemos a esperança. O mundo clama por segurança, o mundo clama por esperança, o mundo clama por justiça, o mundo clama por salvação. Que mensagem pode oferecer tudo isso a ele de fato, se não a mensagem do Evangelho de Cristo, se não a mensagem do missionário? Essa é a segunda característica que eu queria citar, é o clamor do mundo. Então os céus e a terra estão se unindo na tarefa missionária. O céu e a terra estão tendo uma visão real da necessidade das pessoas conhecerem um rei que não sucumbe à morte, que não permite que o seu mundo desmorone. O salmista vai dizer que a terra pode se mudar, os montes se transportarem para o meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa é a segunda característica peculiar da tarefa missionária. O mundo clama por salvação, o mundo clama por libertação. Louvado seja Deus, porque nós temos condições de fazer essa mensagem chegar até eles. A terceira característica, a terceira e última característica da tarefa missionária é exatamente
e vamos dizer assim, é que ela só pode ser feita, ou melhor, a missão ela tem que ser realizada por alguém que foi alcançado. Eu já falei até sobre isso domingo, né? Não dá para qualquer pessoa realizar essa tarefa, porque nós poderíamos encontrar várias pessoas tentando. A Bíblia diz até que os anjos desejaram essa tarefa, mas Deus não permitiu, porque é necessário que aquele que vá realizar esta missão, primeiro do que tudo, esteja ligado ao céu. Segundo, tenha sido purificado. O texto de Isaías mostra que o Senhor foi lá, mandou o anjo com Atenas para purificar os lábios de Isaías. Alguém que tenha sido purificado, alcançado pelo céu, liberto da condição de pecador perdido, para poder realizar essa missão. Teria que ser alguém que tivesse tido a experiência real e factual de que a salvação é uma realidade inegável, e que essa pessoa estaria falando daquilo que ele havia experimentado. Por isso o Senhor, ele vai purificar Isaías, e aí ele faz o clamor, na expectativa de que Isaías responda de forma positiva, como assim ocorreu, e Isaías então vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E é importante que ele sofra essa metamorfose, esse milagre operado pelo Senhor, para que ele possa então entender o clamor da missão. Seria esse o terceiro ponto: o clamor da missão. A missão clama por alguém que quer fazer. A missão clama por alguém que tenha condições de fazer. A missão clama por alguém que tenha a experiência para fazer. Por que é preciso isso? Primeiro do que tudo, porque a missão não pode falhar, ela tem que ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus foi tão cuidadoso, tão criterioso nisso, que ele não nos deixou, digamos assim, desarmados, desequipados para realizar essa tarefa. Ele providenciou todos os equipamentos necessários para a realização da sua tarefa. Ele deixou a sua palavra, ele deixou o seu Espírito Santo, e ele deixou, sabe o que mais? A sua experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem que ser feita, não falta nada para você fazê-la, porque você tem, não é? Ela não pode ser feita por qualquer um. Não pode ser feita por qualquer um. Você vai ver que qualquer um é presidente da República, você vai ver que qualquer um pode ser um professor secular, você vai ver que qualquer um pode ser um motorista de ônibus, seja lá o que for, exercer qualquer profissão, mas missionário, ele não pode ser qualquer um. Ele tem que ser um salvo, liberto do poder das trevas em Cristo Jesus, para que ele possa entender o valor do que ele recebeu, e assim ele entender que nada que ele venha a dar para que essa obra vá adiante é muito, mas pelo contrário, pouco, porque ele sabe a grandeza daquilo que ele recebeu. A missão não pode ser feita por qualquer um. Essa missão tem que ser feita por alguém que foi de fato alcançado, experimentou em sua própria vida, em sua própria existência, esse perdão oferecido por Deus, e pôde perceber que toda iniciativa e todas as realizações para que o homem seja salvo, quem efetuou foi Deus. A nós apenas a responsabilidade de anunciar, de proclamar, mas tudo foi feito pelo Senhor. É muito importante que esse alguém tenha visão do céu, a ponto de nada ser mais importante para ele do que essa tarefa. Então eu diria que a missão também clama. Há um clamor da missão, há um clamor por alguém, por sua realização, pelo seu acontecimento. E nós temos visto nos últimos tempos que as igrejas estão deixando de falar desse tema. O povo de Deus tem esquecido esse tema. Se abre igreja em todos os lugares, mas igrejas onde já existem igrejas. Não há um ardor missionário.
Eu já disse várias vezes, o que nós podemos ver nesse momento é o ardor mercenário. Mas é preciso que haja em nós o ardor missionário. O mundo perece, eu concluo dizendo assim: o mundo perece, e nós que estamos ligados a Deus, temos plena consciência de que devemos dar tudo de nós para a realização dessa tarefa. Lembrando-nos, por exemplo, do pastor William, que está na África, em Cabo Verde, da missionária Sueli, que está em Cabo Verde, do missionário Cleidi, que também atua em Cabo Verde, pastor Osmi, que atua em Taquaritinga do Norte, e muitos outros que estão ali de frente e precisam do nosso suporte, tanto espiritual quanto financeiro. Toda a iniciativa de Deus e tudo que cabia a Deus fazer para a realização da tarefa missionária, Ele fez. Agora a expectativa de Deus é que nós, a exemplo de Isaías, respondamos da mesma maneira: eis-me aqui, envia-me a mim. Obviamente nós sabemos que nem todos têm que ir para o campo, mas é muito importante dizer que o campo começa na sua casa, na sua vizinhança, mas também você pode ir ao campo, se despertando para enviar uma oferta missionária a essas pessoas que eu citei e outras, quem sabe, eu citei as que eu me lembro e as que eu conheço que estão mais perto. Que você reflita seriamente sobre esta palavra. A tarefa missionária tem qualidades peculiares e dentro dessas qualidades ela inclui você como grande vocacionado, o grande chamado para realizá-la. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esta noite em Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos chama a atenção, que nos desperta para a necessidade de nos empenharmos na obra missionária. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações para que possamos nos despertar, Pai, e de alguma forma contribuirmos para o avanço missionário, porque já entendemos que estamos ligados ao Senhor, o céu ligado a nós e nós ligados ao céu, com o propósito de dar avanço à tarefa missionária. Nos ajude por Tua graça, eu te oro em nome de Jesus. Amém.